Salve galerinha, voltamos aqui para continuar o nosso assunto aí de instrumentos de renda fixa. E olhando para a renda fixa, um dos instrumentos aí para investimento que você precisa entender para sua prova é a LCI. Tanto a LCI quanto a LCA têm características muito parecidas, a gente vai dar alguns detalhes das duas aqui, e aí é importante você acompanhar para ir muito bem na sua prova. A LCI, letra de crédito imobiliário, é um título emitido por instituições financeiras, então não existe uma LCI vinda de debêntures. São instituições financeiras e, por regra, essas instituições financeiras que emitem o título, ou seja, se ela emitiu o título, ela está pegando dinheiro emprestado de alguém, ela vende o título com a promessa de devolver esse dinheiro no futuro com um acréscimo de juros. Falando então nessa questão da emissão, quem pode emitir são as instituições financeiras que têm no seu rol ali de ativos crédito imobiliário. Lembra da questão dos tipos de banco, o que cada um pode fazer? Eu preciso ser uma instituição financeira que tenha crédito imobiliário para eu poder emitir uma operação, para eu poder emitir um título de letra de crédito imobiliária. Inclusive, a instituição financeira que emite esse título, e lembrando, tem que ser uma instituição financeira, ela também precisa de algumas regras para emitir, ou seja, o que é emitir? Eu pegar esse título e vender para uma outra pessoa que quer investir, dizendo que lá no futuro eu vou devolver o dinheiro para ela com um acréscimo de juros. A instituição, então, que quer emitir uma LCI, ela precisa fazer crédito imobiliário, ou seja, ela precisa emprestar dinheiro para as pessoas que querem comprar ou construir os seus imóveis. Porque o lastro, aí um ponto importante, grava essa palavrinha, lastro quer dizer garantia. A garantia, o lastro das aplicações em LCI são as operações de crédito imobiliário, ou seja, a instituição emprestou dinheiro lá para várias pessoas comprarem os seus imóveis. E eu tenho um papelzinho aqui dizendo que aquela pessoa ou aquelas várias pessoas que compraram o imóvel com dinheiro emprestado dessa instituição, eles vão devolver um dia pagando um juro. Olha só aquela questão lá da intermediação financeira, de aproximar agente superavitário e deficitário, ver como as coisas vão se conectando para você que está estudando o tema aí pela primeira vez aqui no preparatório da Francesca Educação Financeira. Esses títulos aqui, essas operações de crédito imobiliário que a instituição financeira fez, elas dão garantia para a LCI, para a letra de crédito imobiliário. Então é importante entender essas conexões. Eu só posso emitir se eu tiver garantias, se eu tiver lastro. O que é o meu lastro? Crédito imobiliário. Se eu tiver emprestado para pessoas que construíram ou compraram os seus imóveis, crédito imobiliário, eu consigo aí utilizar essas aplicações, esses contratos, esses créditos para lastro, para garantia, e aí eu emito LCI, letras de crédito imobiliário, certo? Para poder oferecer para investidores que querem investir através desse tipo de título. Professor, mas qual a diferença? Para que ele vai fazer isso? Bom, primeiro de tudo, eu aproveito um crédito lá como instituição financeira que eu fiz emprestando dinheiro para alguém e eu tenho garantia para emitir outro título. Então, já me facilita a busca de novos recursos. E eu também, como investidor, acho muito interessante investir em LCI, letra de crédito imobiliário, porque ela me dá uma garantia de imposto de renda, ou seja, aqui, ó, esse é um título para quem investe isento de imposto de renda, no caso aqui as pessoas físicas. Segue aquela mesma ideia da debênture incentivada. O que o governo quer? Quer que as pessoas tenham casa própria. Então, se eu vou utilizar uma parte desse dinheiro, ou se a garantia desse dinheiro aqui são créditos imobiliários, são empréstimos imobiliários, quer dizer que eu estou emprestando dinheiro para as pessoas comprarem imóvel. Como eu estou emprestando dinheiro para as pessoas comprarem imóvel, eu estou emitindo LCI para pegar mais dinheiro e emprestar mais dinheiro para as pessoas comprarem mais imóveis, o governo diz assim, opa, legal, também vou te incentivar, também vou te motivar. Não, não é motivação. É aquela história igual da debênture incentivada que eu digo assim, olha só, a minha parte, o imposto que eu iria cobrar, já que tu vai emprestar esse dinheiro aí, né, também, ou boa parte desse dinheiro tu vai emprestar novamente para crédito imobiliário, como você já tem como lastro, como garantia outras operações de crédito imobiliário, e é legal que o meu povo tenha casa própria, assim eles me incomodam menos, eu vou te dar um benefício, vou te dar um incentivo.
Aquele que quiser comprar, ou seja, quiser investir em LCI, se for pessoa física, não paga imposto de renda. Poxa, olha que baita negócio. Por isso, a LCI ela acaba sendo muito atrativa tanto para instituições financeiras, que tem um custo menor, e também para quem investe, porque se for uma pessoa física, vai receber isenção de imposto de renda. Ela tem aí, né, a LCI, isso é importante, a garantia do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, e lembra que a LCI tem risco de crédito, porque se você investiu em LCI e a instituição financeira ali, ela quebrou, você pode ficar sem receber. Óbvio, lembrando, tem o FGC, a gente vai ter uma aula só explicando sobre isso, mas é importante você ficar atento a esses detalhes para sua prova. A remuneração dela é pré ou pós-fixada, lembrando, né, ela pode ter aquela característica híbrida também, pré-fixada ou pós-fixada. Tem algumas regrinhas importantes aí olhando para LCI. Tanto LCI quanto LCA, ela tem um prazo mínimo de 90 dias da emissão. Olhando então para a LCI, você tem que contratar uma LCI, ou seja, investir, colocar o teu dinheiro para a instituição financeira e você tem no mínimo 90 dias de carência. Menos do que isso não pode, por lei, não pode nenhuma possibilidade. Se porventura essa LCI ou a LCA, e aí vale para as duas nesse sentido, já grava bem olhando para a próxima aula também, se porventura eu indexar, né? Lembrando, pós, eu estou indexando algum indicador. Se eu for uma LCI pós-fixada, e se porventura o meu indicador aqui for o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, lembra que a gente estudou, né, o Índice Oficial de Inflação? Se ele for o IPCA, ou seja, se eu for remunerar aquelas pessoas que contrataram, que compraram a LCI na minha instituição financeira, se porventura o indicador que remunera for o IPCA, o índice de preços, esse tempo mínimo, a carência mínima passa para 12 meses, ou seja, coloquei IPCA, não posso resgatar antes de 12 meses. Contratei uma LCI indexada ao IPCA, não posso deixar dela antes de 12 meses. Antes disso, eu não consigo vencer a carência. Nenhuma instituição aí pode emitir esse tipo de título com carência diferente. Tem um prazo máximo, não pode ser prazos maiores, aí nenhum problema, mas no mínimo 12 meses, né? E aí vamos botar o M de meses aqui para a gente não esquecer, se ele for indexado ao IPCA. Se for um indexado ali, por exemplo, ao CDI, 90 dias sem nenhum problema. Caso esse indicador aqui do IPCA ele seja calculado mensalmente, aí eu tenho uma outra regra que são 36 meses de carência mínima para emissão desse tipo de título. Se eu olhar para a remuneração do IPCA no ano, 12 meses, eu tenho que fazer um título com carência mínima de 12 meses. Se o indexador for o IPCA mensal, a partir disso, então, eu tenho que emitir um título com carência mínima de 36 meses. Lembrando, isso vale para LCI, vale para LCA. E quando eu falo ainda de LCI, ele me traz uma outra vantagem importante, tanto para quem aplica quanto você aí na sua prova, que é a garantia real. O que é garantia real? Caso a instituição financeira quebre, né? Lembrando, tem lá o FGC, mas caso não existisse o FGC ou ultrapasse o limite do FGC, eu ainda tenho um segundo tipo de garantia, que é uma garantia real. Como assim, professor? Por que eu tenho garantia real? Lembra que esse título, a LCI, ela é lastreada, ou seja, ela tem garantia, ela tem lastro naqueles contratos que eu expliquei anteriormente, os contratos de crédito imobiliário. Se porventura aqueles indivíduos que contrataram crédito imobiliário que me deu lastro para essa aplicação não pagarem o seu financiamento, é possível que esses mesmos imóveis que estavam aqui no contrato eles sejam tomados para dar garantia. Por isso as vantagens aí da LCI em relação aí à garantia do fundo garantidor, isento do imposto de renda, e ele possui uma garantia real. Agora você já está afiadinho aí, sabendo o que é e como funciona uma LCI. Próxima aula a gente fala rapidamente de LCA e continuamos nos demais instrumentos de renda fixa que ajudam você a passar na sua prova de CPA 10 e ser um ótimo profissional no mercado financeiro.